paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, estamos aqui para mais um programa Vinde a Mim. Vinde a Mim é um programa da Igreja Batista Vinde a Mim. E o nosso desejo é que a palavra do Senhor te encontre hoje em uma situação agradável, estável, para que a palavra semeada encontre um campo onde possa produzir muito fruto. Eu tenho um texto para ler com vocês, que está aqui no segundo livro de Reis. Eu gosto muito do segundo livro de Reis, gosto muito desse profeta Eliseu. Com certeza é uma das pessoas com quem quero conversar quando chegar na eternidade, por causa do seu perfil de pacifista, de milagres do Senhor. E eu quero ler com você esse texto. É um texto razoavelmente grande, mas se eu não ler o texto, eu não tenho a história. Diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os, e foram-se para seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Eu li, segundo Reis, capítulo 6, dos versículos 8 ao 23. Bem, essa é uma história que ela se conta sozinha. Ben-Hadad, o rei da Síria, era um inimigo de Israel. E eles estavam sempre fazendo incursões, porque essas guerrilhas produziam pilhagens, despojos, e sempre havia lucro no negócio. Não era uma guerra declarada, mas era aquelas guerrilhas assim que comia pelas beiradas, não é? Como a gente diz. E agora, o rei da Síria, Ben-Hadad, está furioso. Ele disse: todos os planos que eu armo, Israel descobre. Nós temos um espião no nosso meio. Aí um servo disse: não, não é um espião. Lá tem o profeta Eliseu, que tudo o que o senhor fala, até na sua câmara de dormir, até no seu quarto, ele fica sabendo. E Ben-Hadad disse: descobre onde é que esse homem está, eu vou mandar prendê-lo.
e preparou tropas para prender Eliseu. E agora vieram as tropas, cercaram a cidade de Dotã, onde estava Eliseu, e vieram de madrugada, e quando o moço de Eliseu se levanta de manhã, ele descobre que o monte está cercado. Aí começa a lástima dele. Meu senhor, que faremos? E a tranquilidade de Eliseu em dizer, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o moço ficou assim com aquela cara de interrogação, né? Como é que é isso? Aí Deus disse, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos do meu moço para que veja. E aí o moço viu o mundo espiritual que ele não estava vendo. Que o monte estava cercado com carros e cavalos de fogo, que faziam parte do ministério de Eliseu desde que ele assumiu o seu cargo de profeta. Aí tranquilizou o coração do moço. E aí, quando as tropas apertaram para prender Eliseu, Eliseu já orou diferente. Senhor, cega estes soldados. E os soldados ficaram cegos. Eliseu se aproximou deles e disse, olha, me sigam. E eles começaram a seguir Eliseu e Eliseu os levou até dentro da cidade de Samaria. E agora, o rei de Samaria ficou entusiasmado. Ganhei uma guerra sem despedir uma flecha, sem gastar nada, nem um tiro. E olhou para Eliseu, posso ferir esse pessoal? E Eliseu disse, não, fere aqueles que você vencer com o seu arco, com a sua flecha. Estes aí você vai fazer diferente. Dá comida para eles. E o rei preparou um banquete, eles comeram e ficaram em paz e foram embora. E aquelas incursões, aquelas guerrilhas, aqueles negócios assim, aqueles desgastes, acabou. Bom, feito um resumo da história, eu queria que você pensasse comigo algumas coisas. Eu, se fosse dar um título aqui para essa mensagem, eu ia dizer assim, coisas não acontecem por acaso. Não existe acaso. Não existe destino. Não existe dia marcado para morrer. Não existe isso. Né? Estava escrito, tinha que acontecer desse jeito. Não. Nesse texto que lemos, eu encontro aqui 3 tipos de pessoas que eu queria dividir com você. Claro, eu vou falar primeiro dessa parte melhor para que tomara que você não seja encontrado em nenhuma das outras 2. O texto diz que existem pessoas que fazem as coisas acontecerem. Ah, glória a Deus por esses escritores da história, né? Os movedores da história, os motores, essa é a palavra certa, da história. Graças a Deus por ele. Aqui nessa história, nós encontramos Eliseu, o homem que faz a história andar. Bom, as características de uma pessoa que faz a história andar. Esses que fazem a coisa andar, não é? Como dizia aquela música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esse moço Eliseu, esse profeta Eliseu, sabe fazer as coisas andarem. Olha assim algumas características desse homem. Primeiro, ele é alguém que sempre enxerga a vitória. Ele sempre enxerga a vitória. Há muita gente hoje, os profetas da derrota, da crise, da adversidade, da murmuração, né? Como no desenho animado da hiena, que está sempre reclamando. Existem pessoas assim, infelizmente são um grande número. Eliseu não, Eliseu enxerga a vitória. O número de soldados é grande, o exército é grande em volta do monte, mas diz, e mais são os que estão conosco. Existe muito medo hoje. Mesmo nos arraiais evangélicos, a gente tem medo dos invejosos, a gente tem medo de que alguém faça algum tipo de trabalho, se alguém puser uma vela, se alguém puser alguma coisa na nossa porta, um charuto. Conheci um senhor que ele me contou isso, que a firma dele, ele tinha uma firma boa, andando, mas ele mandou determinado empregado embora e de repente no seu escritório começaram a aparecer charutos. E ele começou a definhar no medo. Fizeram um trabalho e de repente ele perdeu tudo e de repente ele ficou tuberculoso, 6 meses no hospital. Quando voltou, a sua firma já havia acabado, falido. Que coisa, não é?
a pessoas hoje presas no medo. Medo de sair de casa, medo de atravessar a rua, medo de ir a algum lugar, medo de tudo quanto é jeito. Eliseu olhou assim, isso não me preocupa. O seu moço ficou preocupado, né? Acostumado a lidar com Eliseu, e Eliseu está tranquilo. Eu fico pensando assim, olha, tem gente que não mede consequências. Um servo falou com Ben-Hadad, olha, tem um profeta que sabe tudo que você fala na sua câmara de dormir. Aí o tolo disse assim, mandem prendê-lo. Será que Eliseu não sabia disso? Será que Eliseu não ouviu essa parte? Eliseu sabia. Eliseu sabia que no dia seguinte aquele pessoal ia estar ali. Mas ele não se abateu, porque ele enxerga a vitória, ele sabe da vitória. A segunda coisa, acerca de Eliseu, é que ele tem sempre a palavra certa. Seja para o seu incrédulo ajudante, ele diz, o senhor abre os olhos desse moço, seja para os soldados lá, ele diz, fecha os olhos desse pessoal, depois diz, sigam-me, eu vou levar vocês para a pessoa certa. Ele tem sempre a palavra certa. Provérbios diz que a palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Como isso está escasso, como nós estamos precisando de maçãs de ouro em salvas de prata. De pessoas que tenham a palavra certa, de pessoas que possam dar o rumo, o norte, que quando abrirem a sua boca para falar, os outros parem para escutar. Há tantos consultores, há tantos conselheiros por aí que, infelizmente, são conselheiros porque são consultores, porque as suas consultas são baseadas nas suas derrotas, não nas suas vitórias. Mas Eliseu tem a palavra certa, na hora certa. Uma outra característica de Eliseu, e que pode ser a sua característica, é que ele vence pela oração. Ele ora, ó Senhor, abre os olhos, ó Senhor, fecha os olhos, ó Senhor, torna a abrir os olhos desses, ó Senhor, ele está sempre acionando Deus na sua movimentação diária. A outra coisa é que ele usa estratégia própria. O rei tinha uma estratégia, matar todo mundo. Mas Eliseu disse, não, esse pessoal aqui está morto de fome, dá comida para eles. Vamos mudar a estratégia. Eliseu tem estratégia própria, ele não copia de ninguém, ele não compra enlatados, ele não sai copiando aí, alguém fez assim, deu certo, eu também quero fazer. Ele tem a sua estratégia. Como tem as pessoas que fazem as coisas acontecerem, tem um outro grupo de pessoas. É aquelas pessoas que veem as coisas acontecerem. Há muita gente aí hoje só como espectador. Essas pessoas que veem as coisas acontecerem também têm as suas características, também têm os seus sintomas, também são notadas por algumas coisas que fazem. Então eu queria chamar a sua atenção agora para esses que veem. Tem os que fazem, tem os que veem e tem aqueles que nem sabem que as coisas acontecem. Não é? Então, pessoas que veem as coisas acontecerem. Essas pessoas que veem as coisas acontecerem, primeira característica delas, só tem o problema, não tem a solução. É muito comum isso, não é verdade? As pessoas só têm o problema, só veem o problema, só mencionam o problema, só vivem em torno do problema. O moço de Eliseu só viu o problema. Senhor, o que vamos fazer? Os soldados também só tinham um problema. Sabe, o rei de Israel só tinha um problema. O que eu faço? Mato? As pessoas que veem as coisas acontecerem só têm o problema, não tem a solução. A outra coisa acerca dessas pessoas é que eles são construtores de obras prontas. Não é? Depois que está tudo pronto, aí eles aparecem, como diz aquele provérbio, depois da onça morta, ele aparece para fotografia. Não é? Ele chega lá, a onça está morta, ele bota o pé no pescoço dela e diz,
mas são assim. São pessoas que só vão chegar depois. O rei de Israel só chegou depois. Agora eu posso matá-los, eles estão à minha mercê aqui dentro da cidade. Quanta gente que vão aparecer no retrato sem terem movido uma palha, sem terem feito nenhum esforço. As pessoas que veem as coisas acontecerem são apenas figurantes da história, não são inimigos. Os soldados eram figurantes, só estavam ali fazendo figuração, só estavam ali porque o rei mandou, eles nem sabiam bem o que era para fazer. Tanto que quando Eliseu chegou para eles e disse, olha, me sigam-me, eu vou levá-los ao homem que vocês vieram buscar. Eles saíram seguindo Eliseu. E essa é uma outra característica. Essas pessoas que veem as coisas acontecerem e que não fazem as coisas acontecerem são seguidores de qualquer um que diga, eu tenho a solução. Se aparece alguém com um livro bonito e diz, olha, esse livro pode mudar a sua vida. Um dia eu vi um pôster grande de uma determinada figura numa banca e ele estava dizendo assim, eu posso mudar a sua vida. E quanta gente comprou o livro dele, os livros. Mas sabe, a única pessoa que pode mudar a minha vida, a sua vida, é o Senhor, porque Ele nos conhece. Mas olha aqui, esses que veem as coisas acontecerem são meros espectadores. Eles nunca vão se comprometer. Eles nunca vão dar do seu sangue nesse negócio. Os que fazem as coisas acontecerem, fazem a história. Os que veem as coisas acontecerem, escrevem a história. E o terceiro grupo agora, aqueles que nem sabem que as coisas acontecem, também tem os seus sinais identificadores. Você olha para ele e diz, esse aí está nesse grupo. Esse aí não nega. Quer ver os sintomas dele? A primeira coisa é que são cegos e famintos. Aqueles soldados estavam ali, cegos e famintos. Gente, que coisa é esta? Uma porção de homens armados e todos prontos e cegos. Sabe que às vezes é assim? Nós estamos seguindo os outros porque alguém disse, é por aqui, ou por ali, ou por lá. Todas as vezes que aparece alguém com algum tipo de coisa a oferecer, as pessoas vão. Sabe por que muita gente cai nos contos do vigário, nos estelionatos, nas historinhas bem feitas? Porque alguém chegou com uma novidade e ele é uma pessoa curiosa e quando vê já caiu. São pessoas que nem sabem que as coisas acontecem. As coisas acontecem diante dos seus olhos e eles não veem. A segunda característica é que são guiados pelos outros. Porque não sabem para onde vão. Se alguém diz, lá em Goiás tem, ele vai. Se alguém diz, no norte tem, ele vai. Se alguém diz, não, agora é no sul, e ele vai. Se alguém diz, olha, a solução é num outro país, e ele vai. Está sempre sendo guiado pelos outros. Nunca parou para se perguntar se ele pode ter vontade própria. Porque eles nem sabem que as coisas acontecem. A terceira coisa, buscam o homem errado. Eliseu apareceu para eles e disse, olha, vocês estão procurando o homem errado, vou levá-los ao homem certo. Há tanta gente com buscas erradas, há tanta gente com alternativas erradas. A gente adorando a mãe natureza, a gente adorando árvores, a gente adorando paus, a gente adorando carrancas, a gente em busca de tantas coisas. E não se acertam com o Deus verdadeiro, com o Deus vivo. Qual é a sua busca? Quero dar mais um outro itemzinho. É que essas pessoas correm sérios riscos de vida. Bom, Eliseu os levou para dentro de Samaria e quando os seus olhos foram reabertos, eles estavam cercados por flecheiros,
por todos os lados. As buscas erradas podem levar à morte. Há caminhos, escreveu Salomão, há caminhos que aos homens parecem caminhos de vida, mas que no fim são caminhos de morte. Essas pessoas que estão só vendo, que nem sabem que as coisas estão acontecendo, que estão vendo o nada, enxergando o nada, que estão sendo guiadas, atraídas, levadas, não oferecem nenhum perigo, mas correm perigos de vida, de não continuarem vivos, de morrerem, porque foram levados sem saberem para onde nem como. Quando eu falo desses três grupos, em que grupo você se encaixa? Se de repente você está no grupo desses vencedores, dos fazedores de história, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas se você está nesses outros dois grupos subalternos aqui, você precisa subir para o grupo de cima. Você precisa subir para o grupo principal. Se você é daqueles que está escrevendo as histórias que outros fizeram, se você não tem um testemunho para dar na sua igreja de alguma bênção recebida, mas tem, pastor, eu não tenho nada para contar, mas eu tenho para contar, eu ouvi contar isso assim de alguém, querido, você não está fazendo história. Mas se você está nesse grupo aqui, que não sabe de nada, pior ainda. Sabe, eu gosto de pensar que a igreja tem três grupos de pessoas. A igreja é como um carro de bois sem os bois. Todo mundo conhece um carro de bois, se não viu pessoalmente, já viu passar na televisão, nas figuras, nos documentários, um carro de bois. A igreja é como um carro de bois sem os bois. Um grupo puxa o carro, né? São aqueles irmãos que trabalham, que molham a camisa, que se esforçam. Um grupo puxa o carro. É sempre um grupo pequeno, por isso que o trabalho é muito. Um segundo grupo é aquele grupo que vai em cima do carro, são os caroneiros. Gente privilegiada, porque lá de cima do carro ele pode olhar tudo e ver o irmão lá e dizer assim, olha, esse aí não está fazendo força. Ô irmão, faz força. E olha para o outro, ô irmão, você não devia estar com essa roupa aqui. Isso não é roupa de puxar carro. E então são os inspetores, porque estão lá em cima do carro e são levados pelos outros. O terceiro grupo é aquele grupo que vai na poeira do carro. Olha para o chão, vê o rastro e diz, o carro passou por aqui, nós estamos no caminho certo. Esses três grupos se encaixam nessa minha história aqui. Há os que fazem a história, há os que veem a história e há os que nem sabem o que está acontecendo ao seu redor. Em que grupo você está? Se de repente você está num desses grupos aí, de escala menor, e quer subir para o grupo de cima, talvez eu possa te ajudar. E eu estou aqui para isso. Eu queria te oferecer a minha ajuda. Se você de repente se descobriu em um desses grupos perdedores aí, é hora de passar para o grupo dos vencedores. Eu posso orar por você, posso orar com você, posso te ouvir, né? Nós podemos sentar juntos, chorar juntos se for preciso, mas eu queria te dizer que eu estou à sua disposição. Nós, em nossa igreja, Igreja Batista Vinde a Mim, nós temos esse perfil. O Vinde a Mim do nome da igreja é o Vinde a Mim daquele versículo de Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Se você se sente assim, cansado, sobrecarregado, e gostaria de dividir conosco a sua preocupação, a sua tristeza, vem falar comigo. Nosso endereço, Rua Jacuí, 2108, Renascença. Se você quiser participar de um culto nosso, nós temos culto terça-feira e quinta-feira às 20 horas. E temos no domingo a nossa celebração às 18 horas. Se você quer participar conosco, se você quer vir conversar conosco,
Você pode ligar para mim, meu celular, 31 9137 4430. Você pode me passar um e-mail, como algumas pessoas estão fazendo, e o nosso e-mail, vindeamim@redesuper.com.br, e você pode escrever também para nós. O endereço você tem na tela, Rua Jacuí, 2108, Renascença, Belo Horizonte. O nosso CEP, 31 140 650. Eu estou à sua disposição. Eu me coloco à sua disposição para orar com você, para orar para você. E eu queria deixar esta palavra. O meu desejo agora é que Deus te abençoe, que este seja um dia grande de realizações diante do Senhor, que você seja um escrevedor da história, um motor da história, que a história ao seu redor, da sua casa, da sua vida, da sua família, comece a mudar porque você começou a se mover. Deus te abençoe e até o próximo programa.